Olá, boa tarde. A situação da cólera no país. Mais 3 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde reportou 221 novos casos da doença. A Feira Internacional de Benguela arrancou hoje com montra de 395 empresas, entre nacionais e estrangeiras. Papa Leão XIV apela para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Hoje notícias, quarta-feira, 21 de maio de 2025. Bem-vindos à atualidade. Outra vez, boa tarde. Abrimos com a informação sobre a situação da cólera no país. O Ministério da Saúde reportou o registro nas últimas 24 horas de 201 novos casos da doença. Mais 3 pessoas perderam a vida no mesmo período. Desde o início do surto, em janeiro, 641 pessoas perderam a vida. O total cumulativo de casos é atualmente de 21.513 casos, segundo o Ministério da Saúde. Receberam alta nas últimas 24 horas 254 pessoas e outras 455 pessoas continuam internadas. À margem da participação na 78ª reunião anual da OMS, o Presidente da República e da União Africana foi recebido esta terça-feira pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, regressou na noite desta terça-feira ao país, proveniente de Genebra, na Suíça, onde participou na 78ª reunião anual da Assembleia da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em Genebra, João Lourenço foi recebido esta terça-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Adhanom Tedros Ghebreyesus, à chegada ao Palácio das Nações. O presidente angolano e em exercício da União Africana discursou perante os 194 Estados-membros da OMS. Na sua intervenção, João Lourenço disse que a África registrou uma regressão dos progressos de saúde e que os aumentos dos encargos da dívida externa, redução dos financiamentos, são algumas situações que podem levar os sistemas de saúde em África à exaustão. De 2022 a 2024, registramos um aumento de 41% nas emergências de saúde pública. Isso é o resultado direto da prevenção enfraquecida, dos serviços de saúde primários interrompidos e do fraco investimento ao longo de anos. A assistência oficial ao desenvolvimento para a África colapsou em mais de 70%, caindo de 81 bilhões para apenas 25 bilhões. Paralelamente, o serviço da dívida disparou além de 81 bilhões, superando os influxos externos. Esses números representam oportunidades perdidas, intervenções atrasadas e vidas perdidas. Nossa modelagem sugere que de 2 a 4 milhões de africanos adicionais poderiam morrer a cada ano devido a sistemas de saúde enfraquecidos. Para o presidente da União Africana, o momento de agir é agora. A União Africana adotou a visão do CDC África de um impacto continental para repensar o financiamento, a governança e a prestação de serviços de saúde. Não é uma declaração de intenção, mas um roteiro de transformação que se baseia na nova ordem de saúde pública e coloca o CDC África no coração de uma nova visão, uma visão onde a África lidera seu próprio destino de saúde através da inovação, investimento e força institucional. Preconizamos aumentar o financiamento doméstico e alinhar os fundos externos com os planos nacionais, desenvolver e implantar mecanismos de financiamento inovadores, incluindo fundos de solidariedade, títulos de saúde e esquemas de seguro regionais, alavancar o financiamento misto para investir em infraestrutura, cadeias de suprimentos e fabricação local. Tudo isso deve ser sustentado por boa governança, estando Angola totalmente comprometida com este caminho.
Recordo que nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde adotou por unanimidade durante a 78ª reunião da organização o Acordo Geral sobre a Prevenção, Preparação e Resposta a Pandemias, destinado a proteger a humanidade contra futuras crises sanitárias similares à Covid-19. O acordo foi criado em 2021, quando o mundo lutava contra a Covid-19. O documento tem como objetivo ajudar o mundo a lidar com futuras pandemias. Enfermeiros dos 7 centros do município da Camama defendem mais humanização, qualificação e valorização da classe. Os profissionais fizeram apelo no quadro das celebrações do Dia do Enfermeiro, assinalado neste mês. Uma profissão que exige comprometimento, entrega total, responsabilidade e muito amor ao próximo. Alguns enfermeiros reunidos numa das unidades hoteleiras da Camama refletiram em torno dos desafios da profissão, entre os quais a humanização dos serviços. No local, encontramos Isaltina Kizata, enfermeira há mais de 30 anos. Para ela, o juramento feito mudou a sua rotina. Acompanhar alguém a fazer a transição da vida para a morte e o momento de falar com a família. É sempre uma notícia não muito boa quando se perde alguém. E o objetivo quando se trabalha em saúde é sempre salvar, mas também sabemos que nem sempre é possível. Escassez de materiais, às vezes nós podemos estar em banco de urgência, mas não sabemos sempre quem vai chegar. Às vezes o paciente que vai chegar no momento que vocês não têm recurso, ou talvez com sintomas que vocês não vão conseguir identificar a primeira, o que é que se passa. Então, é sempre um desafio, uma dificuldade. Lídia Banhão é outra profissional da antiga geração. Como parteira, fala dos desafios do dia a dia. Ao fazer o toque, demos conta que o bebê era transverso. Então, tínhamos que transferir a paciente do Centro de Saúde do Chimbicado para a maternidade Lucrécia Paim. Quando chegamos na porta do Lucrécia Paim, a paciente acabou por falecer. Eu chorava como se fosse minha parente. Senti uma dor enorme como nunca tinha sentido na minha vida. O enfermeiro é faltado com respeito na população. O enfermeiro é dito como não trabalha, mas o médico sem o enfermeiro não trabalha. Mas o enfermeiro sem médico está em prontidão. Por sua vez, a diretora municipal da saúde, Teodora Ricardo, afirmou que os centros da localidade têm um número reduzido de médicos e deixa um apelo aos populares. E das 7 unidades sanitárias, temos elas compostas de meio para atender todos os nossos utentes. Temos uma escassez reduzida de médicos. Isso sim, os doentes devem procurar os serviços. Muitos deles às vezes procuram os serviços privados e quando já não têm dinheiro regressam a casa e a tendência às vezes é sucumbir em casa. Não. A administradora da Camama, Claudinete de Almeida, disse que está a ser evitado esforços para que em breve a localidade tenha um hospital municipal para atender à demanda populacional. Hoje estamos aqui a celebrar o Dia do Enfermeiro, que é uma classe nobre, que nós temos muito respeito e muita consideração. Pensamos que era uma data importante para refletirmos cada vez mais sobre a importância da mesma. A administração municipal coloca-se à disposição para melhorar as condições dos nossos enfermeiros, para que possam oferecer um melhor serviço às nossas populações. O município da Camama é um município que tem cerca de 2 milhões de habitantes. Temos alguns centros de saúde e postos de saúde. Falta-nos um hospital municipal. Este é o nosso maior desafio. Pensamos que poderemos envidar esforços e que nós consigamos ter um hospital municipal que é necessário por causa da densidade populacional. Reflexões sobre o Dia Internacional do Enfermeiro, celebrado anualmente a 12 de maio, juntou a administração municipal da Camama e a classe para saudar o mês dedicado aos profissionais e distinguiu os técnicos mais destacados dos 7 centros do município, que conta com cerca de 2 milhões de habitantes.
Um incêndio na cave de uma plataforma de águas profundas na zona marítima de Cabinda resultou em 17 feridos, 4 dos quais em estado grave. As vítimas, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, já estão em tratamento médico. A causa do acidente está a ser investigada. Segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás, o incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira, por volta das 3 horas, no convés da cave da plataforma de águas profundas Benguela Belize Lubito Tomboco, da Cabo Gok, localizada no Bloco 14, na zona marítima de Cabinda. Fruto do incidente, explica a ANPG, em comunicado, 17 pessoas sofreram ferimentos, dos quais 4 em estado grave, estando todos já em terra e a receber os devidos cuidados médicos. A Agência Nacional de Petróleo e Gás esclarece igualmente que a causa do incêndio, que aconteceu precisamente no momento em que a instalação Benguela Belize Lubito Tomboco estava a ser submetida a uma manutenção anual no âmbito de uma atividade de paragem programada, está atualmente a ser investigada, visto que toda a produção no local está encerrada desde o dia 1 de maio do corrente ano. A ANPG reitera o seu compromisso com o bem-estar das populações e afirma que mantém-se focada em assegurar uma comunicação efetiva e transparente com todas as partes interessadas. Sublinha também que as prioridades do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, da concessionária nacional e da operadora face ao ocorrido passam por garantir a segurança de todo o pessoal, o melhor acompanhamento aos feridos e determinar a causa raiz do incidente. O Parlamento angolano discute hoje a Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2023. Na apresentação, os deputados analisam as despesas e receitas arrecadadas pelo Estado no ano em referência. Na reunião plenária, os grupos parlamentares apresentaram as habituais declarações políticas. A partir da Assembleia Nacional, o Alberto Capitão traz as informações agora em direto. Capitão, boa tarde. O que dizem as forças políticas do país sobre este diploma que está em discussão? Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde a quem nos acompanha. Respondendo à tua questão, os posicionamentos dos partidos políticos com assento parlamentar aqui na Casa das Leis não divergem do habitual, já que os partidos na oposição continuam a recomendar trabalho rigoroso por parte do Executivo, ao passo que o partido no poder, com a maior bancada parlamentar, claramente vai defendendo que o trabalho está a ser feito no sentido de responder às necessidades dos cidadãos angolanos. Quanto à Conta Geral do Estado, efetivamente, a Secretária de Estado para o Orçamento, Josiane dos Santos, disse que a desaceleração do preço do petróleo no mercado internacional tem estado a impactar de forma negativa nas contas públicas e na economia angolana num todo, daí que em 2023 a economia angolana cresceu em volta de 1%. Josiane dos Santos disse também que em termos de arrecadação de receitas rondaram os 20 mil milhões de kwanzas, um valor que está também consubstanciado naquilo que é a venda do petróleo. Vamos ouvir de forma sintetizada a abordagem da Secretária de Estado, Josiane dos Santos, que falou logo na abertura desta sessão. No que concerne à conjuntura nacional, os dados da economia nacional apresentam uma estimativa de crescimento de 1% em 2023, como resultado do crescimento simultâneo do setor petrolífero, incluindo gás e não petrolífero. Por sua vez, a taxa de inflação nacional situou-se nos 20,01% contra os 13,82% registrados em 2022. Excelentíssimos deputados, no que concerne ao balanço de execução do Orçamento Geral do Estado de 2023, damos nota que, em termos das receitas totais, foram arrecadadas cerca de 20,33 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 101% face ao valor do OGE e um aumento ligeiro de 3% face ao período homólogo.
Este aumento é fundamentado essencialmente pela melhoria significativa na arrecadação de receitas de financiamento interno, tendo em conta a estratégia de gestão ativa da dívida, com a realização de diversas ações de fomento e alargamento das maturidades no mercado interno e a emissão de novas obrigações do Tesouro. Relativamente às despesas, foram executadas despesas totais na ordem de 20,10 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 100% face ao valor do OGE aprovado e um aumento de 22% face ao período homólogo. O aumento desta despesa, excelências, é fundamentado essencialmente pelo aumento das despesas com pessoal e contribuições do empregador, juros de dívida, subsídios e outras transferências correntes e capital financeiro. Aqui os argumentos da Secretária de Estado para o Orçamento, Jussiene Clara Daniel Cristiano de Souza, repondo aqui a legalidade no seu nome, que tem que ver com a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2023. A Secretária de Estado disse que o desafio, e tal como também disse o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, continua a passar pela diversificação económica, no sentido de Angola deixar de uma vez por todas a petrodependência, já que as contas do Estado continuam a ser fortemente dependentes do petróleo. Quanto às declarações políticas, um momento que marca normalmente as sessões plenárias, e estamos aqui a falar da 4ª sessão plenária, os partidos políticos apresentaram posicionamentos diferentes, com o Partido Humanista de Angola a chamar a atenção para a necessidade do governo reforçar as medidas que têm que ver com a melhoria das condições sociais das famílias, já que a preocupação continua a ser a fome e também os baixos salários que, por esta altura, não correspondem às necessidades das famílias angolanas. O partido, no caso a FNLA, a Frente Nacional de Libertação no caso, defende que é necessário que o Estado reforce as medidas de vigilância e inspeção do trabalho, já que o presidente da FNLA manifestou preocupação quanto às empresas estrangeiras, com particular realce para as chinesas, que continuam a pôr os trabalhadores a estar numa condição menos favorável. O PRS entende que o governo está a trabalhar para melhorar as contas públicas, mas ainda assim reforça a necessidade também de ser feito um trabalho com alguma, digamos que, celeridade, já que as famílias ainda enfrentam muitas dificuldades. Já a UNITA optou por olhar para os 62 anos de libertação do continente africano para dizer que os países africanos continuam a enfrentar as mesmas dificuldades, daí que o apelo é de uma união para que a África possa crescer. Falando da África, olhou claramente para também as dificuldades que os angolanos têm estado a enfrentar. O MPLA, também em defesa da sua dama, disse que, no caso a bancada parlamentar do MPLA, na voz do seu presidente Joaquim Reis Júnior, defendeu que o MPLA tem estado a trabalhar para melhorar a condição social dos angolanos e disse que a oposição, por vezes, se mostra, de alguma forma, pouco aberta para o verdadeiro debate aqui na Casa das Leis e opta por fazer acusações quando o mais importante seria olhar para o debate aberto e de forma clara para que possa então ser melhorado o sistema político nacional. São estes os extratos das comunicações feitas até agora aqui na Casa das Leis, nesta que é a 4ª sessão plenária da Assembleia Nacional, que está a ser orientada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigada por estas informações. E a cidade de Bruxelas, no Reino da Bélgica, acolhe desde o início da manhã desta quarta-feira a 3ª reunião ministerial conjunta entre a União Europeia e a União Africana. Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o encontro reúne ministros dos negócios estrangeiros de mais de 80 países dos dois blocos para fazer o balanço dos progressos realizados desde a 6ª Cimeira da União Europeia e a União Africana
Africana, realizado em fevereiro de 2022, que proporcionou um compromisso renovado para com a solidariedade, a segurança e o desenvolvimento sustentável e adotou uma visão conjunta para 2030, alinhada com a Agenda Africana 2063 e as prioridades políticas da União Europeia. Neste encontro, os ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores estão a debater temas ligados à paz, à segurança e governação, multilateralismo, prioridades, prosperidades, migração e mobilidade e ainda trocar pontos de vista sobre a forma de como os blocos podem continuar a reforçar a cooperação neste ano histórico em que se assinala o 25º aniversário da sua parceria estratégica. A reunião está a ser co-presidida por Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia e alta representante para os negócios estrangeiros, e pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, na sua qualidade de presidente do Conselho Executivo da União Africana. Angola acolhe de 22 a 25 de junho a Cimeira Empresarial Estados Unidos-África. O evento, que está a ser realizado pelo governo, vai reunir em Luanda investidores, empresários e líderes africanos para falar de negócios e desenvolvimento econômico. Esta cimeira é parte das celebrações dos 50 anos da independência nacional. A Baía de Luanda vai ser palco da 17ª Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que acontece de 22 para desenvolver negócios, segundo avançou a secretária de Estado do Comércio e Serviços, Augusta Fortes. Será um evento estratégico que vai congregar líderes decisores governamentais de África, representantes dos setores públicos, dos setores privados, instituições financeiras e organismos internacionais. Nós reiteramos o nosso firme compromisso com a criação de um ambiente propício ao investimento, à inovação, ao desenvolvimento, com todos os atores envolvidos e a classe empresarial. O Grupo Arena, com o organizador do evento, diz já ter centenas de entidades entre delegados e empresas confirmadas para participar do evento. Na Baía de Luanda está a ser instalado um parque com 11 tendas, conforme avançou Diogo Amaral, do Grupo Arena. Vamos ter espaços dedicados para os diversos chefes de Estado que nos virão visitar nessa altura, para lounges ministeriais, salas de conferências, a sala plenária, uma sala com capacidade para cerca de 2.000 pessoas. Iremos ter uma zona de exposição para todos os patrocinadores e para os expositores que queiram estar presentes na Cimeira. Vários departamentos ministeriais mobilizam-se para apoiar na organização de formas a garantir maior número de presença possível. A TAG, por exemplo, oferece um desconto de 30% da viagem para delegados e participantes da Cimeira, como garante Adiron Alberto, administrador não executivo da Companhia de Bandeira. Já estamos a colaborar com os organizadores, sendo assim, a TAG já está a participar com a promoção das passagens em todas as rotas operadas pela TAG, com uma redução de 30% em cada passagem. Augusta Fortes, secretária de Estado para o Comércio e Serviços, considerou que o evento será uma oportunidade para o desenvolvimento econômico do país. Bem, a realização dessa cimeira será importante porque vai representar uma oportunidade histórica para acelerar o desenvolvimento econômico do nosso país, vai abrir novos caminhos às empresas angolanas e receber esta cimeira é uma mensagem clara que nós vamos passar ao mundo que Angola está aberta para negócios. A Cimeira Estados Unidos-África é realizada de 2 em 2 anos. A presente edição realiza-se em Luanda no âmbito dos 50 anos de independência nacional. E agora uma preocupação que não é nova. Mulheres que vendem nas pedonais do município de Viana relatam que só o fazem por falta de clientes dentro dos mercados. Elas acreditam que nas pedonais o rendimento é maior por causa do fluxo de gente que ali transita.
O relato desta vendedora da pedonal da estalagem no município de Viana, que não quis ser identificada, é preocupante. Eu vendo com 5.000 kwanza, em uma semana, em 2 semanas, vou conseguir fechar 7.000 kwanza, vou conseguir sustentar meu filho. Senão dentro do mercado já não. Vais pagar a ficha, vais pagar a limpeza. Há momentos tem pessoas que sempre puxam dinheiro. Nós é por isso preferimos vender aqui em cima da pedonal ou no chão do que dentro da praça do mercado. Tem senhoras bruxas que andam com jiboia, muita gente. Por isso nós não preferimos vender aqui em cima da pedonal do que dentro das praças. Não é porque é livre nossa vontade. Porque se o mercado estiver vendo bem, nós estamos a vender, estamos a ganhar um pouco. Nós não poderíamos ficar dentro aqui em cima do coisa da pedonal, nós a vender. Se nós vendemos aqui em cima do pedonal, não é porque é livre nossa vontade. E nós que temos marido, o salário é pouco, por isso preferimos vir aqui em cima da pedonal vender do que dentro da praça, porque dentro da praça há muitas coisas que acontecem que nós não estamos conseguindo suportar. Vale a pena você se prevenir do que se remediar. Quanto às vendas por cima das pedonais, segundo constatamos, é que só o fazem porque há um fluxo elevado de pessoas potenciais clientes a circular por cima das pedonais e a renda é bem melhor, como disse Esmeralda Adão. Não é aconselhável vender na pedonal. Por quê? Porque também há gente e também nem só. Aqui na pedonal não é um sítio apropriado porque tem praças que estão vazias, que precisam de vendedoras aí dentro. E nós aqui, às vezes, a polícia, tem pessoas que têm andado de carrinho, não conseguem andar em condições por causa das pessoas aqui à venda. Então, não concordo com as vendas aqui na pedonal. Umas dizem que aqui vendem melhor por causa das pessoas que vão passando. Elas têm mais arrecadados de valores andando aqui, mas não é aconselhável. Mercados para a prática do comércio existem, mas estão completamente vazios. Os pedestres dizem que a região necessita de reestruturação do comércio, segundo a compradora Cássia e José Camicho. Eu sou contra esse ato, até porque temos mercados aqui perto da ponte da Cometa, né? Então esses mercados estão aí para as senhoras venderem lá. Então aqui é o lugar onde as pessoas passam. Então não é muito correto nós termos essa atitude de vendermos aqui perto da pedonal. Isso não deveria ser assim, mas por falta da nossa desorganização é que está a causar isso. Lá embaixo já não ficam, vêm pôr os seus negócios aqui em cima da pedonal. Mas se a nossa fiscalização, ou mesmo o governador provincial, irá ter mesmo prestar atenção para essa situação, mesmo assim não iriam estar aqui a meter as suas bancadas acima da pedonal. Tendo em conta os vários problemas inerentes às pedonais, a população também transformou o local em banheiros públicos, onde é notório o cheiro nauseabundo e que Josefina Pacheco diz que seria aconselhável a construção de banheiros públicos com taxas adicionais, ao invés de transformar as pedonais em latrina. A desincentivação de práticas e necessidades pessoais ao ar livre, porque é bem complicado mesmo, muito complicado ter que passar por baixo de uma pedonal e sentir aquele cheiro forte de urina, que normalmente são os moradores de rua que usam, mas não só. Então, aconselho para quem tem essa prática de urinar, fazer necessidades maiores na via pública, que procure entrar para um supermercado, uma loja, alguma coisa que tenha algum WC, porque acima de tudo é a saúde humana que está em risco. Infelizmente, não se resiste à casa de banhos públicas ao longo do percurso. São poucas. E quando existe, a pessoa tem que pagar uma certa taxa para poder fazer o uso. E nem sempre a pessoa tem essa possibilidade de pagar essa certa taxa para fazer o uso das casas de banhos públicas. Veja no próximo bloco as novidades que marcam o dia a nível do desporto e ainda os preparativos para a época do cacimbo no leste de Angola. Agora, 12h28, Hoje Notícias volta daqui a pouco.
do mundo do desporto. Desporto na Rede, o teu ponto de encontro de segunda a sábado às 13 horas. Do desporto em Angola, o que está a acontecer em África e no mundo. Aqui trazemos as notícias, as análises e os destaques que importam. No Desporto na Rede, a paixão pelo desporto fala mais alto. Liga-te e acompanha cada jogada, cada vitória e cada emoção. Rede Girassol, onde o desporto brilha. Vela meu povo, vela meu povo, vela meu povo. E aqui estamos nós, diante de uma instituição onde as pessoas clamam por justiça, clamam por muita coisa e não se faz. Vamos mostrar-vos as nuances, vamos mostrar-vos tudo. Vamos falar de nós, sobre nós, o que devemos fazer, o que são os nossos direitos, mas também os nossos deveres. É para zelar, para falar, é para denunciar. Zela, meu povo. As personalidades. Nós temos um mosaico cultural muito amplo, muito rico. O que é que eu vejo no teatro? É um retrato da vida tal como ele é. Até que o basquete mudou a minha vida. As pessoas que movimentam a vida política, económica, desportiva e cultural de Angola. As pessoas nem sonham o que é que foi o sacrifício da luta de libertação. Para mim, uma consagração de todo aquele trabalho para a cultura, né, e a educação. A história contada por quem viveu. É a minha força de vontade que me guia. Quando comecei no mundo musical, eu acreditei que era o caminho que eu devia seguir. Tudo isso sempre mexeu o meu eu. Aqui, em Biografia, todo sábado, às 21 horas. Estamos de volta. Os Palancas Negras vão usar a próxima data FIFA para participar da Taça COSAFA, que acontece na África do Sul, e preparar os próximos duelos internacionais. Para a próxima data FIFA está prevista a participação dos Palancas Negras na Taça COSAFA, uma competição que poderá servir de preparação dos Palancas Negras para os próximos desafios. Esta informação está contida no comunicado da Federação Angolana de Futebol, postado nesta terça-feira, que explica o que vai acontecer com a seleção nacional na próxima data FIFA, que vai de 2 a 10 de junho. O comunicado diz o seguinte: a Seleção Nacional de Honras vai aproveitar a data FIFA para a participação dos Palancas Negras na Taça COSAFA, cujo sorteio terá lugar no dia 21 de maio na África do Sul, com o objetivo de preparar os próximos compromissos, o CHAN e o Apuramento Mundial 2026. O mesmo documento tem ainda o anúncio de como será feita a reação deste sorteio, que acontece nesta quarta-feira, afirmando que o selecionador nacional, o professor Pedro Gonçalves, vai falar em conferência de imprensa para reagir ao sorteio da Taça COSAFA e anunciar a convocatória dos Palancas Negras para esta referida competição. Nesta quarta-feira, dia 21 do corrente mês, às 15 horas no anfiteatro da sede da Federação Angolana de Futebol, na urbanização Nova Vida. A 24ª edição da Taça COSAFA será realizada de 4 a 15 de junho em Bloemfontein, na África do Sul. Recordo que os Palancas Negras já conquistaram a Taça COSAFA em 4 ocasiões: 1999, 2001, 2004 e 2024. Conquistar o Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquete é o grande objetivo do 1º de agosto, que realizou a última sessão de treinos, visando a primeira partida dos play-offs da final do Unitel Basket nesta quarta-feira, no pavilhão principal da Cidadela. Depois das meias finais bem disputadas frente ao finalista da época passada, o Interclube, o 1º de agosto, efetuou a última sessão de treinos para a afinação da máquina para os 7 jogos previstos na final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol, edição 47. No pavilhão Vitorino Cunha, jogadores,
e equipa técnica militar ensaiaram várias situações de jogo, como ataques rápidos, defesas e lances livres, para conseguirem um resultado positivo no duelo de arranque dos play-offs referente à final do Unitel Basket. O adjunto de Lazare, Adingonó, Miguel Lutonda, reconheceu o bom momento que está a viver o adversário, porém sublinhou que o 1º de agosto entra em todas as provas para vencer e nesta quarta-feira não será diferente. Aquilo que eu digo sempre, os anos passam, mas os objetivos mantêm-se. Nós sabemos tudo aquilo que o Petro fez ao longo dessas duas épocas e, portanto, temos a noção daquilo que vamos encontrar amanhã. É os playoffs, a melhor de 7, onde o nosso objetivo passa por trabalhar bem as componentes que nós analisamos para que possamos atingir os nossos objetivos. Quem igualmente subscreveu a vontade da turma militar de ganhar foi o experiente base Hermenegildo Santos. Santos disse que vai passar a sua experiência aos mais novos no sentido de estarem devidamente concentrados ao jogo. O grupo está expectante para começar a jogar essa final, visto que para metade da equipa é a primeira final, então temos que controlar os nossos ânimos, as nossas emoções. Sabemos de antemão que estamos à frente de uma grande equipa, por isso é que tão somente tem dominado o nosso campeonato já há 4 anos seguidos. Ao decorrer do jogo eu tento conversar muito com os jogadores, com os meus colegas, tento passar aquilo que eu conheço do basquete e são jogadores que ouvem, têm vontade de trabalhar, têm dado o seu máximo, por isso é que chegamos a essa final, porque eles gostam de ouvir e gostam muito de trabalhar. As pessoas não têm noção o quanto esse grupo tem se sacrificado, é muito trabalho e esta final é o coroar de todo o trabalho que tem feito durante essa época. Arranca nesta quarta-feira no pavilhão principal da Cidadela a final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol Unitel Basket. O play-off da final da festa da bola ao cesto será disputado a melhor de 7 jogos. Lá fora, o Tottenham e o Manchester disputam a final da Liga Europa hoje, às 20 horas. O estádio San Mamés, em Bilbao, no País Basco, recebe a final 100% inglesa entre o Manchester United e o Tottenham, com a arbitragem do alemão Felix Weyer, de 44 anos. Os dois conjuntos vão medir forças pela primeira vez na Liga Europa. Os Red Devils estão com uma época para esquecer no campeonato inglês, onde ocupam a 6ª posição com 39 pontos, enquanto os Spurs estão na 17ª posição com 38. As duas formações vão tentar salvar a época com o título da Liga Europa. O United não vence a competição há 8 anos. A última vez foi em 2017, sob comando do português José Mourinho. Triunfo diante do Ajax de Amsterdã por 2 bolas sem resposta. Enquanto o Tottenham não levanta o troféu da 2ª maior competição de clubes do velho continente há 41 anos, na época com a Taça UEFA, designação anterior. A equipa do norte de Londres venceu o Anderlecht da Bélgica por 4-3 no segundo jogo da final, após marcação das grandes penalidades, depois dos empates a 1 bola nos 2 encontros. Em todas as competições, o Tottenham não vence um troféu desde 2008, quando conquistou a taça da Liga Inglesa. Nesta edição da Liga Europa, a equipa londrina disputou 14 jogos, venceu 9, empatou 3 e perdeu 2. O Tottenham marcou 27 golos, tendo sofrido 13. No lado do United, em 14 partidas realizadas, venceu 9, empatou 5, não conheceu o sabor amargo da derrota, marcou 35 golos e sofreu 18. Ainda hoje você vai ver explosão de carro-bomba no Paquistão atinge autocarro escolar e mata 5 pessoas. E depois do intervalo, agora são 12h30. 12h40, estamos de volta. Na província do Ambo, um projeto juvenil está a retirar jovens da criminalidade. Através da iniciativa, mais de 100 jovens já deixaram o crime. Denominado Criminalidade 0.0, de iniciativa de jovens das zonas periféricas do Ambo, o projeto visa dar oportunidades para esta franja social continuar a sonhar, escolhendo boas práticas. O projeto visa diminuir com o índice de incidência de crimes e garantir uma segurança pública saudável a nível das populações. Este projeto
Primeiro começou com atividades simples, como partidas de futebol, intercâmbio entre jovens. Agora estamos a sentir que vai proporcionando interação entre bairros para acabar com a situação melindrosa nestes bairros, a garantir maior confiança entre a própria polícia e a população. Agora contamos com 113, viemos nesta localidade do bairro da Camuçamba para ver se conseguiremos mobilizar outra vez uma boa parte da juventude que cá se encontra. Gostaria que eles deixassem mesmo na verdade, porque isso eles torna-se mal para eles, não estão a estragar o futuro deles. A criminalidade neste bairro é um facto. Há um elevado índice de assaltos, desde assaltos a mão armada. Alguns jovens, antes de costas com a sociedade, mergulhados em drogas e retirando o sossego na vizinhança, nos bairros da Camuçamba, Bom Pastor, Calo Brinco e outros, falam da mudança em suas vidas. Muita distraição. Gostava de ficar com pessoas que não faziam bem, sempre que ficava com pessoas que fazem roubos. Eu não gostava de ficar assim, sempre também eles olhando, também entrava no que eles faziam. Decidi abandonar o crime devido ao projeto do Cota Capita MC e agradeço muito por esse projeto, vai mesmo nos ajudar mesmo bastante. Várias necessidades que eu passava e é que me faz levar no crime. Eu via que não tinha dinheiro tipo para estudar, para fazer várias coisas, então vi que não tinha ninguém para me dar. Até meus pais me davam, mas necessitava mais, o que meus pais me davam não era o suficiente. O que me levou a abandonar é que vi que essa vida não é boa. Eu desde o princípio gostei muito de trabalhar, mas como estou num bairro onde é que um crime sempre envolve, nós fazíamos sempre coisas assim, mas nunca levei isso a peito. Por hoje, o dia de hoje, já estou a ver alguma coisa, algo vai mudar. Nosso principal objetivo é mesmo passar uma mensagem de sensibilização para os jovens do bairro da Camuçamba. E o nosso grupo-alvo são aqueles menininhos dito que têm tido comportamentos não abonatórios para a nossa sociedade. O projeto Juvenil Criminalidade 0.0 necessita de cada vez mais apoios para que os jovens saiam do mundo do crime. Nós, a esse momento, nos encontramos no bairro da Camuçamba, justamente na Igreja Católica, um bairro que não se entrava, podemos aqui dizer, mas nós, o projeto, conseguimos, em coordenação com a Polícia Nacional, claro, para mobilizarmos a juventude. É uma iniciativa louvável e que deve ter um apoio de todos nós. Dando assessoria, por exemplo, aquelas pessoas que têm domínio de determinadas áreas específicas na formação técnico-profissional, podem ajudar estes jovens. Arranca hoje a Feira Internacional de Benguela. Um total de 395 empresas nacionais e estrangeiras participam nesta 14ª edição, que promete impulsionar a dinamização económica da região centro e sul do país. E é para a província de Benguela que vamos em direto ao encontro do repórter Ernesto Jaime, que garante a cobertura a partir da terra das acácias rubras. Ernesto, boa tarde. Quais são as novidades? Viva, boa tarde. Terminou em instantes a conferência ou a cerimónia de abertura da 14ª edição da FIB, a Feira Internacional de Benguela. Ao longo de 5 dias, empresários nacionais e internacionais vão estar com os olhos expostos em Benguela, onde então decorre a 14ª edição da Feira Internacional de Benguela, num total, ou que congrega aqui um total de 395 empresas que ao longo destes dias poderão então fazer networking, bem como também olhar para as grandes potencialidades de investimento aqui que a província de Benguela tem. É importante frisar que um dos grandes objetivos também desta conferência tem que ver com o evidenciar do espírito de resiliência dos empresários para que o país possa então, nos próximos tempos, exportar também produtos
com selo feito em Angola, é o que foi destacado aqui. Entre vários dados apresentados, é importante frisar aqui o contributo que a agricultura e a pesca deram para o PIB, que em 2023 cresceram para 4,8%, o que atualmente representa então 10,2% do PIB, tal como referiu o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel. A agricultura e as pescas, que cresceram 4,8% em 2023 e hoje representam 10,2% do PIB. A indústria transformadora, com um aumento de 3,2% no mesmo ano, que contribui para 6,7% do PIB, refletindo o potencial das nossas fábricas e o talento dos nossos trabalhadores. Serviços, responsáveis por 45,1% do PIB, cresceram 4%, e os outros setores, que cobrem 9,5% do PIB, cresceram 2,1%. Ouvimos o Ministro Rui Miguel sobre o contributo que a agricultura e a pesca deram então para o crescimento do PIB. É importante frisar que para esta edição a segurança alimentar é tema central desta edição, mas o que se requer é, no caso, o potencial agrícola, o que se requer no caso é olhar para o potencial agrícola que Benguela tem, e para que se possa então impulsionar a diversificação económica. Noutros espaços informativos da Rede Girassol, nós obviamente vamos levar ao pormenor aquilo que está a ser aqui esta 14ª edição. As imagens são de Swami António Ernesto Jaime, a partir de Benguela. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime. Obrigada por estas informações a partir de Benguela. E seguimos agora com outras informações. Com a chegada do cacimbo, a população do Mochico intensifica os preparativos para enfrentar o frio. As previsões apontam para uma queda acentuada da temperatura, levando os populares a adotar estratégias de adaptação à proteção contra o clima. A chegada da estação seca, conhecida como cacimbo, traz consigo temperaturas abaixo do normal, preocupando os munícipes da província do Mochico. As previsões apontam para uma queda significativa dos termômetros, levando muitos moradores a buscar formas de se proteger do frio. Sim, já estou preparado, sabendo que estamos na fase do cacimbo e é a fase que mais tem tido complicações, principalmente constipações, doenças como gripe. Então, é preciso me preparar. Estou preparado. Vim adquirir a roupa que pode ser ajudada nessa época de cacimbo, que são os casacos e capuchinhos, para mim poder aguentar a época de cacimbo que estamos para enfrentar. No município do Luena, diversas famílias já se organizaram para enfrentar o período mais frio do ano. A aquisição de agasalhos, especialmente para as crianças, tem sido uma prioridade entre os moradores. Nessa época de cacimbo, é muito adequado usar roupas aquecidas. Isso estamos a falar de casacos. Se tiver um pullover, pode usar sempre meias, é muito aconselhável. E para as crianças, não deve banhar muito tarde. Pode apanhar uma gripe ou algo do gênero. Então é aconselhável banhar 16 horas, mais tardar 17 horas. Este momento também faz muita poeira. A criança, quando saindo fora, sem roupa adequada, pode ter febre, gripe neste caso. E então todo o cuidado é mesmo maior. Eva Francisco, vendedora há mais de 10 anos no mercado do Zorro, compartilha os desafios enfrentados para manter o negócio em funcionamento. Segundo ela, a comercialização de roupas de frio exige um investimento elevado, o que torna a reposição dos produtos uma tarefa difícil.
está a ser difícil, porque praticamente quando chega momento de frio, essas coisas de meia, casacos, fica muito difícil. Independentemente do armazém, independentemente do selo de cada pessoa que compra. Por exemplo, temos atado que importa a 60 a 55 mil, que é chinês, o atado também pequeno. E temos o atado grande, que é Canadá, que estamos a comprar a 125 mil. Cada bancada do mercado exibe uma variedade de preços, permitindo que os clientes adquiram itens de proteção contra o frio de acordo com suas possibilidades financeiras. Uma coberta está 9, 10, de 14 também tem só de 2.000, de 3.000, 1.500, 2,5. De 1.000 também pode-se encontrar. A queda de temperatura no Mochico preocupa não apenas munícipes, mas também os encarregados da educação. E já estamos na página internacional. O Papa Leão XIV fez nesta quarta-feira um apelo para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. No Paquistão, uma explosão que teve como alvo autocarro resultou na morte de 5 pessoas e 38 feridos. Veja mais no Compacto Internacional. Uma explosão que teve como alvo um autocarro escolar do exército na província de Balochistan, no Paquistão. Matou 3 crianças e 2 adultos, informaram as autoridades nesta quarta-feira. Outras 38 crianças ficaram feridas. O exército do Paquistão e o primeiro-ministro Shehbaz Sharif divulgaram rapidamente declarações a condenar o ataque e a acusar terroristas indianos de envolvimento no caso. Não foram, entretanto, apresentadas provas que ligam o ataque diretamente a Nova Delhi. O governo da Índia não respondeu de imediato a um pedido de comentário. O Papa Leão XIV fez nesta quarta-feira um apelo para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, classificando a situação no enclave palestiniano como ainda mais preocupante e triste. A Organização das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira ter recebido autorização de Israel para que cerca de 100 caminhões de ajuda humanitária entrem na faixa de Gaza. No entanto, ainda não se sabe se essa ajuda entrou no território palestiniano. A ONU diz ainda que cerca de 2,3 milhões de palestinos no território precisam de pelo menos 500 caminhões de suprimentos por dia, entre ajuda humanitária e bens comerciais. A China insistiu hoje que o plano do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para a construção do enorme sistema de defesa antimíssil dos Estados Unidos, apelidado de Golden Dome, representa uma ameaça à estabilidade global. Esse plano prejudica o equilíbrio estratégico e a estabilidade global. A China expressa sérias preocupações sobre isso. Instamos os Estados Unidos a abandonarem o desenvolvimento e a implementação de um sistema global de defesa antimísseis o mais rápido possível, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em conferência de imprensa. É o final das notícias a esta hora. Obrigada pela sua companhia de sempre. Aproveite bastante o seu dia. Fique bem. Fique em paz.